Olá, eu sou a Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer a finalização do nosso Outubro Rosa, esse mês de prevenção ao câncer de mama, e a gente vai falar um pouco sobre autocuidado, sobre o que é efetivo para a gente prevenir essa doença e o que a gente faz quando a gente descobre que está com câncer de mama. E eu trouxe aqui o oncologista do Hospital São Vicente, Dr. Arthur Maia, para bater um papo. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é sempre um prazer estar conversando aqui contigo. A gente estava conversando sobre a culpa, né? Cai muito culpa em cima da mulher quando ela recebe o diagnóstico de câncer de mama. Ah, é porque ela não tomou o suco verde, é porque ela não andou, é porque ela não tem bons hábitos, é porque ela é tabagista, né? E a gente sabe, a gente está falando todo dia que os cânceres de mamas têm atingido mulheres muito jovens, 30, 35, né? Então, assim, efetivamente, Arthur, o que determina esse câncer de mama? Na verdade, né, e esse é um ponto que é muito importante. Na verdade, nada determina, né? Então, a gente vê que existem coisas, quando a gente vai explorar a literatura, ler os trabalhos direitinho, você vê, tem algumas coisas de estilo de vida, obesidade, alimentação, que podem ter relação, sim, mas que o impacto nisso, dentro do cômpito geral, é um impacto muito pequenininho, né? Não dá para dizer assim, você teve câncer de mama porque você não faz academia. Ou, não, porque você comeu um Big Mac, né? Não, né? Então, assim, o efeito, você não vai ter uma causa-efeito direta, principalmente nessas coisas de estilo de vida. E a gente tem uma tendência natural, né? A própria população tem essa tendência natural, afinal de contas, né? O que é que o paciente, no que é que ele pode mexer? Sentir que está no controle da vida? É exatamente nessas coisas de estilo de vida. Então, o próprio humano, ele gosta de acreditar que ele está no controle. Que ele está no controle de alguma coisa. Entendi. Né? Não, eu tive câncer, mas também eu não fazia exercício, eu comia mal. E aí você se sente, de certa forma, no controle da situação. Não, foi uma escolha minha, foi uma coisa que eu fiz. Mas esse tipo de pensamento, ele carrega uma coisa muito negativa, que é você colocar para o paciente uma culpa que ele nunca teve. Né? Poxa, você teve câncer de mama, a culpa é sua. Não, gente, ninguém é culpado de ter câncer. Até porque a gente sabe que, mesmo descontando ou contando os fatores de risco e os fatores de proteção, a maioria esmagadora das neoplasias vão ser ditas esporádicas, ou seja, porque elas aconteceram. Você não consegue determinar uma causa, não foi uma mutação, não foi uma coisa que ela fez durante a vida específica, não foi uma radioterapia que ela fez. Não, foi fruto da sorte, ou do azar, ou do acaso da vida. Né? Então, assim, você pegar isso daí, jogar essa culpa para o paciente que já está num momento de sofrimento, frágil, com a autoimagem toda destruída, né? O que é a autoimagem da mulher? É mama e cabelo, né? E você vai destruir mama e cabelo rapidamente. E aí você pega ainda dentro desse contexto e diz, a culpa é tua. Você não fez isso. Foi porque você comia... Não amamentou. Não amamentou. Né? Então, assim, claro, hábitos saudáveis, eles precisam sempre ser estimulados. Isso aí não tem dúvida. Mas, assim, uma vez que você já tem o desenvolvimento da doença, a gente ficar atrás e tentar culpabilizar um paciente de uma culpa que, com certeza, ele não tem, né? Isso aí é você ajudar o câncer a trabalhar, né? Você não está ajudando o paciente, você está ajudando o paciente a ficar numa depressão maior ainda, ou se sentir merecedor daquele mal que está acontecendo para ele, que de jeito nenhum ele é merecedor de um mal desse. Agora, as mulheres, elas vão mais ao médico e elas fazem mais exame, né? Isso daí já está comprovado. Mas eu percebo, toda vez que eu escuto uma amiga minha chegando, contando que está com diagnóstico, ela fala, você fez mamografia no passado? Ah, eu pulei. Mas você foi ao médico? Ah, esqueci de ir. Né? Às vezes acontece, eu fui faz 6 meses e eu tava tudo ok, agora não tá tudo ok. Então, assim, a importância da gente fazer exame no médico. Porque você vai me desculpar, gente, eu tava conversando com ele, porque eu acho o seguinte, essa coisa de autoexame, eu vou dar a minha experiência, né? Se eu pegar alguma coisa no meu peito, vai ser desse tamanho, eu já vou estar morrendo, porque eu não tenho sensibilidade no dedo para pegar nada. E meu peito não dói, né? E não tenho câncer de mama na família. Então, assim, eu sou muito relaxada com o autoexame, mas eu faço mamografia todo ano e levo para o meu médico. Porque eu sei que se tiver um micro, uma calcificação ali, vai estar na mamografia, não vai estar no meu dedo. Concorda?
Concordo totalmente. A relação, interessante esse ponto do autoexame, né? Porque a relação da oncologia e da mastologia com o autoexame, a gente vê que nos últimos 20 anos foi cheio de altos e baixos, né? A gente teve épocas ali do autoexame ser super estimulado, até programas na televisão, Xuxa lá com aquelas camisas do autoexame, né? Então a gente via ser super estimulado. A gente viu que estimular o autoexame fez um efeito oposto ao que a gente imaginava, porque assim, a pessoa conhecer o próprio corpo, né, a própria mama, não só a própria mama, mas o corpo como um todo, isso é muito importante. Né? Você saber como você funciona. Né? Então, você saber que sua axila tem, qual é o formato dela, você saber olhar no espelho e ver se seu rosto está no formato que ele sempre teve. É importante falar isso, porque muita gente não faz nem isso. Não se conhece minimamente. Não olha nem sabe? pra... A pessoa em nenhum momento pega ali, abre a boca na frente do espelho pra ver os dentes. Como são meus dentes? Será que tem algum preto aqui? Não. Eu peguei o câncer de filha da minha filha. Minha filha teve câncer de tireoide aos 16, porque o olho dela ficou amarelo. E eu falei, isso aqui não tá normal, vamos correr. Então, assim, se conhecer é uma coisa muito importante. Só que aí o que aconteceu ali no passado? Foi estimulado o autoexame, e aí, paciente é um bichinho danado, né? Você vai lá e diz, faça o autoexame. Ele faz o autoexame e automaticamente o que é que ele pensa? Não preciso fazer mais nada que meu autoexame veio normal. Né? E a gente sabe, não tem nenhum exame de screening, né, de rotina, de diagnóstico precoce, que tenha excelentes resultados de acurácia. Olha como isso é importante que eu estou dizendo. Nenhum exame. Então, o autoexame, ele tem uma acurácia baixa. A mamografia também não tem acurácia de 100%. Não é um exame perfeito. Né? O ultrassom, mesma coisa. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é pegar diversos exames diferentes, diversas abordagens e utilizar todas ao mesmo tempo. Na hora que eu faço isso, o autoexame tem uma acurácia de 40%, a mamografia de 70%. Então, quando você soma as acurácias, você começa a subir a eficácia daquele seu exame de rotina. Né? Mas assim, aí a gente teve esse momento, estimula. Depois chegou um momento que a gente viu, eita, os pacientes estão deixando de fazer mamografia que faz autoexame. Não, diz que não serve para nada. Não é para fazer. E agora, a verdade, como sempre, feito a corda de violão, né? Se você estica demais, ela parte. Se você afrouxa demais, ela não toca. Então, é importante conhecer sua mama, é importante tocar sua mama, mas não é só para fazer isso. Não é o suficiente. Isso não vai te livrar da mamografia anual. Mamografia, e não só a mamografia. O mais importante, estar perto do médico. Ter sua mama examinada, ter o contato com o médico. Não é todo paciente que vai precisar de mamografia. Isso é a discussão viva que acontece dentro do consultório, utilizando os critérios que o Ministério da Saúde aponta para a gente, mas todas as condutas, seja de acompanhamento ou não, elas são individualizadas. E agora tem outra coisa, né, Arthur? Eu sempre acho que tem que ouvir outro médico. Peguei agora uma prima minha da minha idade que apareceu um caroço num peito dela, ela mora no interior, ela veio pra cá, me contou, eu falei, não, peraí, vamos no meu médico. Fomos no meu médico, é maravilhoso, pediu todos os exames de novo, ela tava com caroço nos 2 peitos, tá? E não é ainda, não tem o formato ainda de câncer. E ele falou pra ela, olha, vamos observar muito bem isso aqui nos próximos 6 meses e tal. E eu já tive amigas também que tiveram câncer de mama e que o exame de um dia não deu. E ela continuou suspeitando de algo diferente e foi para o Hospital do Câncer em São Paulo e ela estava com câncer de mama. Então, assim, não fique só no médico só, né? Numa abordagem só. Procura, né? Procura. Eu acho que o importante é pelo menos procurar um. Isso aí é que faz, o mínimo. Sem dúvida, a maior diferença, né? Quando você sai do 0 para o 1, o ganho é muito grande. Obviamente, isso é uma coisa que eu também gosto de dizer para os meus pacientes. Eu gosto muito, por exemplo, dentro de ambientes, por exemplo, o ambiente do SUS, por exemplo, que tem vários médicos dentro da mesma equipe. Eu acho sempre isso muito positivo para o paciente. Para falar com porque outros, né? Automaticamente, isso aí integra, um médico dá opinião, o outro vê com uma visão um pouquinho diferente e olha uma coisa que o outro às vezes não tinha visto. Afinal de contas, todo mundo é ser humano, né? Então, assim, e pessoas cometem deslizes, não erram de maneira proposital, mas não percebe uma coisa que poderia ter percebido, né? Então, a gente sabe que isso é verdade. E é uma coisa que eu estimulo muito meus pacientes. Às vezes eles reclamam, eu passo só com você e me marcaram com outra pessoa. Não,
passa com outro colega também. É bom, é bom. Quanto mais visão, quanto mais olho querendo ajudar, sempre melhor, né? Agora veja, o SUS recomenda mamografia e libera mamografia para mulheres de 40 Isso. agora. Só que eu tive no ano passado 2 meninas de 31, que eu acompanhei o diagnóstico e a cirurgia. Como é que vai ser isso? Pois é. Então, assim, os exames de screening, a gente tem que ter uma visão muito de saúde pública, né? Porque é uma coisa que você está recomendando para uma população muito grande. Então, os exames, quando você recomenda esses exames de rotina, você precisa ter essa noção de que o exame ele tem que, naquela população, ter uma acurácia mais alta. A gente, às vezes, né, quando a gente pega um exame, a gente acha que o resultado do exame, a chance dele dar positivo, ele dar negativo, ou a acurácia dele, ou seja, a verdade que ele traz naquele resultado, tem a ver somente com a metodologia do exame. E não, tá? Então, o paciente tem muito impacto na real resultado daquele exame. Vou dar um exemplo. Pedi um exame de HIV para uma freira. Bobagem. Uma bobagem, né? Porque mesmo que venha positivo, com certeza foi um erro laboratorial, alguma outra coisa ali aconteceu. Isso é o mais provável. Né? Então, assim, por isso que a indicação não é para pegar qualquer situação. Por exemplo, homem também tem câncer de mama. Sim. E por isso eu vou recomendar mamografia para todos os homens do Brasil? Agora, como é que uma jovenzinha, né? Porque para mim uma mulher muito jovem, 30 anos, como é que ela reconhece que ela tem que correr atrás? Sempre muito difícil. E eu vou lhe dizer mais. A maior dificuldade nessa faixa também vem da biologia da doença. O câncer de mama na mulher jovem, normalmente ele é muito rápido. Né? Ele tem uma evolução normalmente catastrófica, né? Metástase precoce, desenvolvimento rápido. E talvez, até por esse motivo, o screening acaba não sendo tão interessante, porque é uma doença que cresce tão rapidamente que um exame uma vez por ano dificilmente ia pegar esse exame, seria uma loteria. Como é que essa jovem vai se tocar que ela tá com câncer de mama? Normalmente ela vai acabar sentindo. Ou alguém vai perceber, ou ela mesma vai sentir no autoexame. Ou seja, também ela já chega no estágio avançado. Normalmente isso acaba acontecendo. Na prática, sim. Tristeza, não? Né? Porque você está pegando uma faixa etária em que você não suspeita, né? Tem uma regra dentro da medicina que diz assim, quando você escuta casco, você tem que pensar em cavalo. Mas pode ser um camelo, não pode? Pode ser uma zebra, pode ser uma girafa. Mas assim, a gente tem que pensar no que é mais comum, né? Então acaba não somente sendo difícil o diagnóstico, quanto muitas vezes, mesmo passando no médico, esse diagnóstico demora. Né? Porque se pensa, não, a mastite. E normalmente vai ser, o pior é isso. Normalmente não vai ser câncer nessa faixa etária. Mas realmente vai ter um grupo ali de pacientes que vai ter a doença e por estar fora da faixa etária esperada, acaba tendo um diagnóstico um pouquinho mais tardio dentro desse contexto. Bom, agora tem outro fator que eu sempre falo, e vou até escrever domingo sobre isso. As mulheres são cuidadoras, né? Ela vai mais ao médico, ela vai mais fazer exame e tal, mas elas têm pouca percepção de si porque ela falta tempo para ela mesma. Né? E aí, o que eu percebo é que elas se delegam, como se a vida delas não tivesse tanta importância como a do filho, do marido e tal. Como é que é isso no seu dia a dia? Como é que é isso, você sentir isso? Então, assim, claramente a mulher ela se cuida muito mais que o homem, né? Isso se revela principalmente quando você pega expectativa de vida. 10 obviamente, anos, né? Exatamente. A mulher vive 10 anos a mais que o homem fácil. Né? E a mulher da classe A vive quase 20 anos a mais do que o homem. Né? Por essa interação com o sistema de saúde muito melhor, principalmente as que tem convênio. Então, você tem esse ganho em expectativa de vida muito elevado. Né? Isso acontece mesmo. Né? Você vê isso acontecendo e aí você pega uma parte que é injusta para a mulher, né? Que é essa injustiça social. Sim. Né? Isso vai ser muito verdade nas mulheres de classe baixa. Porque ela não tem tempo, ela tem que cuidar da casa e mais 10 mil coisas, e aí ela não se cuida, o marido também não se cuida, porque ele está trabalhando o tempo inteiro, o filho também fica aquela loucura, e normalmente vai ser ali múltiplos filhos. Quando você dá essa notícia para uma mulher dessa, como é que é a reação dela? É sempre muito difícil, né? Então, assim, um diagnóstico de câncer é sempre muito complicado. Sempre uma pancada, sempre tristeza. A gente tem que saber dar tempo também da pessoa processar, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer, eu gosto de dar a notícia já trazendo uma solução junto, né? Começa amanhã então, sua quimioterapia assim que você faz?
Não desse jeito no outro dia, que não tem como ser assim, mas assim, você pelo menos trazer o problema junto com um plano, entendeu? Ó, você tem isso, tá assim, 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 e o nosso plano é esse, depois isso, depois isso, depois isso. Então, esse plano traz uma segurança e traz uma objetividade, né? Uhum. Porque se você deixa o cérebro divagando, o que é que vai acontecer, o que será de mim no futuro, a pessoa se perde fácil, né? Principalmente o latino, que lida mal com a visão da morte, né? A gente sabe que a gente vai morrer, mas parece que não é com a gente, né? Parece que é uma coisa que vai acontecer com todo Nem mundo, jovem, menos com a né? gente, muito menos no jovem, né? Então a gente lida mal com isso, que não é todo mundo que lida mal, não. O oriental lida muito bem com esse tipo de coisa. O impacto é muito menor, mas a gente não. A gente lida mal. O latino, em geral, lida muito mal com isso. Então, assim, quando você pega e deixa esse tipo de informação que já lida mal no cérebro, que já lida mal com a visão da morte, quando você solta isso, sem trazer, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso, deixa só o cérebro devagar, é muito difícil, né? Qual é o percentual de cirurgia, de necessidade de cirurgia nesse câncer? Todas as doenças localizadas vão precisar ser operadas, né? Então, a gente pensa em não operar exclusivamente ou quando o paciente não tem condições de fazer cirurgia, não, para um paciente, por exemplo, um ancião, uma paciente de 98 anos, né? Então, isso seria uma das circunstâncias, ou um paciente que teve uma doença muito grave, né? Então, teve um AVC e está totalmente acamado, poxa, a gente não vai operar a mama de um paciente desse, né? Então, assim, tirando essas circunstâncias e a circunstância em que a doença já é diagnosticada espalhada pelo corpo, todas as pacientes vão precisar de cirurgia da mama. Eu falei pra você que eu tenho uma moça que 31 anos, teve um início de um nódulo numa mama, ela já tirou as duas porque estava rastreada, a família dela tinha, né, câncer de mama e ela também tinha o genoma. Agora, teve o caso da atriz famosa que foi lá e tirou antes de ter a doença, tirou o peito e tal. Eu acompanhei algumas amigas no decorrer da vida, que foi tirando um quadrante, foi tirando outro quadrante, passou 10 anos, tirou o outro, não sei o quê, chega e tira tudo, né? Por que a gente vai fazendo cirurgias de quadrantes, por exemplo? Olha, a gente tem... Isso não é um pensamento, né? Isso é uma coisa randomizada e pesquisada, científica. Então, todos os trabalhos, eles mostram pra gente que tirar a mama completamente de cara ou fazer uma cirurgia conservadora acompanhada da radioterapia tem desfechos em termos de curabilidade, de sobrevida, idênticos. Então, assim, por isso que atualmente a conduta padrão tem sido cirurgia conservadora, que vai funcionar de uma maneira definitiva para a maioria esmagadora dos pacientes. É sempre uma ideia muito sedutora, né? Essa ideia, não, vou arrancar e acabou. Tira o órgão antes dele dar um problema. Mas se a gente ficar num pensamento desse, aí, rapaz, a gente abre todo mundo, tira tudo que tem dentro, enche de pó de serra e empalha todo mundo. Aí eu garanto que não vai ter câncer. A visão não pode ser essa, né? Porque não somente a ideia é curar do câncer, tratar do câncer, mas a ideia é manter uma qualidade de vida, manter uma autoimagem. E a gente sabe que para qualidade de vida, para autoimagem, a cirurgia conservadora, ela tem resultados infinitamente superiores. E vocês já estão conseguindo fazer a reconstrução na mesma cirurgia, né? Acho que você está liberado pelo SUS também. Sim, isso acontece sim. Não vai ser para todas as pacientes, obviamente. Tem as indicações que são precisas para isso daí. A gente vai encontrar, por exemplo, reconstruções no mesmo tempo, principalmente para aquelas pacientes com mutações. Ou seja, que a indicação ela não pode ficar com a mama mais. A indicação já é tirar a mama completamente bilateralmente. Então, esse é um paciente que acaba ficando mais interessante para fazer uma reconstrução no mesmo tempo. É porque, assim, a maioria dos pacientes não precisa reconstruir. A cirurgia conservadora já vai trazer um resultado estético muito bom. Que não tem uma necessidade de colocar uma prótese, depois ou fazer uma coisa a mais para manter uma autoestima e uma boa qualidade de vida. Eu já tive paciente aqui que passou por essa mesa, que ela já fez umas 4 reconstruções e ela tem rejeição e ela acaba tirando. Às vezes é difícil mesmo. Então, exatamente, a reconstrução em si, ela é uma outra doença, né? Você vai fazer um procedimento, vai fazer uma cirurgia ou vai colocar uma prótese. Isso tudo são procedimentos muito seguros, mas isso também, como tudo dentro da medicina, traz riscos. Então não tem muito pra onde Agora, correr. dado o diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, como é que é esse timing de quimio e de rádio? Porque a gente acompanhava a quimio há 15 anos atrás, também é diferente de hoje. Totalmente, né? Eu tenho uma amiga queridíssima que estava no 2º câncer de mama dela.
E ela é muito querida pra mim. E ela usou a touquinha gelada, o cabelinho dela não caiu. E ela tem uma mente fantástica, que ela é uma psicanalista famosa. E ela falava assim pra mim, ela me ligava, falava assim, recebendo químio, falava assim, ai, tô aqui recebendo químio, vim liguei pra bater papo com você. E eu, ai, meu Deus, eu queria morrer, né? E ela, não, porque eu visualizo assim, essa droga que tá chegando é uma droga que vai me fazer bem, que vai matar tudo que tem dentro de mim, então eu vou sair ótimo daqui. Ela ficou 1 ano e meio em tratamento com essa mente maravilhosa e ela não teve nenhuma reação. Olha que ótimo. Mas é uma mente maravilhosa, uma mente que consegue fazer isso, e nem o cabelo caiu. Olha só. E hoje ela tá curada. Dentro daquela coisa que a gente sabe da curada. Aí, assim, quando eu acompanhei ela, 2 anos atrás, eu percebi, nossa, não é mais a química que eu via antes. Não é mais derrubada tanto. A gente não fica tão derrubada assim. Como é que se avançou nisso? Puxa, o avanço foi muito grande, né? Não somente nas drogas em si, mas a gente aprendeu como fazer as drogas de uma maneira melhor também. Uhum. Né? O próprio sequenciamento. Então, antigamente a gente tinha uma tendência de operar primeiro quase todos os pacientes e depois fazer a quimioterapia, né? Isso foi uma tendência que mudou muito. A gente hoje em dia começa o tratamento pela quimioterapia na maioria dos pacientes e vai operar somente depois. Claro, aí fala de tratamento, tudo vai depender muito de subtipo molecular, estadiamento. Cada paciente vai ter uma jornada única, né? Uhum. Mas assim, no geral a gente vê, então, essa evolução da organização do tratamento, o sequenciamento como ficou, o uso de drogas adjuvantes melhores, né? Então, remédios de enjoo mais potentes, remédios antialérgicos mais potentes, coisa que a gente não tinha há um tempo atrás. Né? Então, as próprias drogas também que melhoraram, e também o médico que aprendeu a usar as drogas de maneira melhor também. Né? Então, esse somatório faz com que o tratamento, com certeza, nos últimos 15 anos, o tratamento de câncer de mama saiu de um nível de toxicidade quase proibitivo para um tratamento que hoje em dia a maioria esmagadora dos pacientes vai fazer de ponta a ponta. Vai ter dias bons e dias ruins, mas não vai ser nada grave, não vai ser nada que vai precisar internar, que vai atrapalhar a vida e ficar péssimo. Não, dá para viver uma vida normal. Não, minhas amigas trabalham. Trabalham, a maioria dos pacientes vão consegue, trabalhar. Sim. E a gente até estimula isso daí, não. Tente manter sua rotina normal, siga sua vida. Né? O nosso trabalho aqui não é para o tratamento do câncer ser o centro da sua vida, não. Isso aqui é um apêndice. Sua vida é muito maior do que tratar um câncer. Né? Você está vivendo sua vida, está cuidando do seu trabalho, cuidando da sua família. E a rádio também evoluiu, né? Porque hoje é acelerador linear, né? Não, o negócio da radioterapia, a mudança foi gigantesca, né? Até o tempo também de tratamento, hoje em dia a gente faz esquemas muito mais curtos, né? A chance, por exemplo, de lesão do pulmão ou do coração, né? Principalmente quando a gente tratava a mama esquerda, era muito alto, e hoje em dia a gente praticamente não vê mais esse tipo de complicação graças aos novos modelos de radioterapia. Então, do ponto de vista de rádio, melhorou muito. Do ponto de vista químico também melhorou muito. O tratamento como um todo, ele deu um passo para frente, não só de eficácia, mas também de manutenção de uma vida normal durante o tratamento. Quando a hormonioterapia entra? Entra naquelas pacientes que do perfil molecular, o tumor ele é dependente dos receptores hormonais, então do estrógeno e da progesterona. Né? No paciente em tratamento com intuito curativo, ele vai entrar no final de tudo. Então, normalmente ele vai fazer a químio, fazer a cirurgia, vai fazer a rádio, e depois vai entrar com a hormonioterapia. Você tem pacientes que já se curaram e já passaram por isso. Como é que é cuidar delas no pós? Sempre, olha, câncer é uma coisa que muda a pessoa, sabia? E quantas vezes eu não vejo no final de um acompanhamento, né, a pessoa até parando assim, dizendo, esse câncer mudou minha vida para melhor. Né? Então, o que a gente percebe, na verdade, é uma mudança de visão em relação ao mundo, né? Então, às vezes, não se importar tanto com coisas pequenas, não se importar, às vezes, tanto com autoimagem, né? Entender muito melhor e ter passado todo aquele processo psicológico de reconhecimento da própria finitude. Né? Então, assim, todo esse somatório, isso traz uma bagagem para a pessoa muito grande, né? Mesmo a pessoa jovem, você pega uma paciente ali de 30 anos, passou 1 ano tratando câncer de mama. A cabeça dessa pessoa é uma cabeça completamente diferente, é uma pessoa muito mais madura, entende muito mais do mundo e de si mesmo. Né? Então, assim, a gente vê essas mudanças acontecendo, e quando você pega um final de tratamento, uma época que a gente está pensando em dar alta, por exemplo, 5, 10 anos depois, né? Que a pessoa olha para trás, você vê exatamente isso, a maioria agradecendo porque teve o câncer. E
qual que é o impacto na vida reprodutiva dessas moças que estão tendo câncer com 30, 31? Gigantesco, né? Gigantesco e, infelizmente, embora a gente não tenha dentro do tratamento do câncer de mama nenhuma droga que realmente, assim, essa droga aqui, ela vai causar infertilidade. Embora a gente não tenha isso, né, a gente sabe que o somatório de tudo, quimioterapia induzindo menopausa, né, o próprio trauma cirúrgico, radioterapia, tudo isso é uma coisa que envelhece o corpo como um todo, né? E para a maioria dos pacientes que vão ter receptores hormonais positivos, aí é mais catastrófico ainda, porque depois do tratamento vai ter uma terapia hormonal que ela não vai poder engravidar. Que ela não vai poder engravidar durante aquela terapia, né? E são terapias de 5, 10 anos de duração, né? Então, infelizmente, para a maior parte dos pacientes, o diagnóstico do câncer de mama também vai bater com o final da sua possibilidade reprodutiva, né? Do ponto de vista bem prático. Não quer dizer que seja impossível. Eu já tive vários pacientes que trataram câncer de mama e tiveram filho depois. Mas para a maioria esmagadora, e principalmente para aquela pessoa que não está ali, sabe, extremamente focada. Porque se a pessoa tiver, não, eu estou focada em ter filho. Quem está focado em ter filho já vai conseguir. Pega o óvulo, já congela antes. Então tem mecanismos que você vai conseguir. Mas assim, para paciente que não está com essa visão específica, normalmente o diagnóstico do câncer de mama e o seu tratamento vai significar o fim da vida reprodutiva. Gente, final da vida reprodutiva não significa o fim da vida da maternagem. Não, pelo amor de Deus. Existem N formas da gente... Com certeza. Maternar. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre penso isso e nunca externei. Eu acho que se eu tivesse um câncer, talvez eu gostaria de ser tratada no hospital público e não privado. Apesar de eu ter convênio. Por quê? Porque eu não vejo nas opções privadas esse olhar multissetorial que eu vejo no hospital público. E eu também não vejo o acesso que eu vou ter a drogas super modernas no hospital público em relação ao privado, que vai estar contando a minha conta, né? Quanto vai custar. Você sente isso? Esse tema é bem polêmico, né? Olha, eu vou te dizer, depende muito. Vai depender muito. Assim, normalmente o médico que ele trabalha no SUS, ele trabalha no privado, né? Eu trabalho no SUS, eu trabalho no privado, e eu não trabalho diferente em um lugar ou em outro lugar, né? Então, assim, por exemplo, um paciente meu, né, o que eu percebo é uma diferença de hotelaria, né? Então, o conforto do convênio ele é maior, as poltronas são melhores para tomar químio, o espaço tem menos gente, não é tão movimentado, ou seja, fila em recepção acaba sendo menor, né? Acaba cruzando com menos pessoas, né? Então, isso acontece. Tem uma diferença terapêutica, infelizmente tem, a gente sabe disso, né? A gente está, na verdade, dentro do convênio aprendendo a lidar com essas diferenças terapêuticas, porque assim, o SUS desde o começo olhou e disse, a gente não tem dinheiro para dar essas drogas aqui e não vai dar, né? Mas o convênio, a gente está descobrindo que eles também não têm dinheiro para dar essas drogas, né? E por isso que a gente vê essa crise gigantesca dos convênios de saúde, os convênios cada vez apertando mais os oncologistas, ou então verticalizando os serviços, né? Então, ele pega e bota o oncologista, bota um oncologista para ser funcionário do convênio para decidir. Aí o negócio começa a ficar complicado. Pois é. Porque cria um viés muito importante, né? Muito importante. Afinal de contas, o médico que está prescrevendo, ele trabalha para a pessoa que vai pagar. E aí, qual o objetivo dele? Mas assim, se você fizer as coisas de um jeito ético, correto, vai funcionar bem também. Né? E a maioria das pessoas são éticas e corretas. Sempre tem um maluco em algum lugar, isso a gente sabe, né? Isso tem em qualquer profissão, em tudo. Né? Medicina não vai ser diferente. Então, assim, eu diria que de segurança é igual. Que eu vejo de diferença... Os nossos hospitais de referência de câncer são públicos, né? A maioria sim, mas a gente tem bons hospitais privados também, né? Bons também. Mas, assim, o que eu vejo é diferença de hotelaria, algumas drogas, que talvez essa diferença dessas drogas, com o passar do tempo e com as reformas que estão acontecendo em planos de saúde, eu acho que vai ficar mais próximo ainda, o SUS do convênio, entendeu? A tendência vai ser essa, de maneira natural. Que assim seja, né? Provavelmente é isso que vai acontecer, que assim né? seja. Bem, conversei aqui com o Dr. Arthur e meu recado para vocês é sempre autocuidar-se. Se priorizem, cuidem de sua saúde e do seu corpo, né? Sejam muito importantes para vocês mesmos, porque é isso que a vida vale. Até mais.